Bem, essas duas questões que eu vou resolver aqui são sobre diagrama de Venn, que é esse diagrama aqui onde eu coloco aqui os círculos aqui e vou preenchendo com o número de acordo com o que eles vão dando aqui no exercício, né? É uma espécie de exercício sobre conjuntos ali, né? Onde a gente chega ali a uma determinada quantidade de pessoas, né? De acordo com os critérios do exercício. Então vamos ver primeiramente o número 2 e o número 3 desse exercício, tá? Vamos começar pelo número 2, que é mais simples. Ele fala que após um jantar foram servidas as sobremesas X e Y, tá? Dois tipos de sobremesa. E aqui a gente sempre tem que se atentar ao número de círculos que a gente vai fazer no nosso diagrama. Como ele fala aqui de duas sobremesas, X e Y, então são dois círculos, um para o X e um para o Y, tá? Se fosse três sobremesas, seriam três círculos e assim por diante. Sabe-se que das 10 pessoas presentes, 5 comeram a sobremesa X, 7 comeram a sobremesa Y e 3 comeram, aqui ele diz 3 comeram as duas sobremesas, né? Quantos não comeram nenhuma das duas? Então, como é que a gente começa esse tipo de exercício, né? Fazendo os dois círculos aqui, né? Que nem tem nesse caso aqui, esse primeiro e esse segundo aqui, com eles se entrelaçando em alguma parte. Por que que eles têm que se entrelaçar? Porque aqui ele me diz que três pessoas comeram as duas. Então, eu preciso ter uma área do círculo que é a área em comum, né? Que seria a intersecção dos dois conjuntos, do x e do y. Então eu começo sempre pela condição mais restritiva. Eu coloco 3 aqui no meio, tá? Aqui na parte da união dos dois conjuntos. E depois eu vou para me estendendo, né, saindo do meio para as laterais do círculo, tá, para o final do círculo. Então ele fala aqui, ó, que 5 pessoas comeram a sobremesa X. Porém, desses 5, 3 já estão aqui no meio. Então, o que, que eu tenho que fazer? 5 menos 3, né? 5 menos 3 igual a 2. Então, aqui, para o X vai sobrar 2. Tá? Para que essa soma aqui totalize 5, que é o número de pessoas total que comeu a 5, comeu a sobremesa X. Se ele falasse que 5 pessoas comeram só a sobremesa X, né, só a X, eu colocaria o 5 direto aqui. Mas como ele falam que 5 pessoas comeram a sobremesa X, isso inclui também quem comeu a X e a Y, né, que está aqui no meio. Então por isso que eu tenho que tomar esse cuidado. Então se ele falasse só a X, né, 5 comeram só a X, eu colocaria 5 aqui, mas não é o caso. Porque ele fala que 5 comeram a sobremesa X, mas eu já tinha colocado 3 aqui, que era dos que comeram as duas em comuns. Então vai dar 5, tá? É esse cuidado que a gente tem que ter nesse tipo de exercício. Aí depois ele fala que 7 pessoas comeram a sobremesa Y, da mesma forma. Ele não fala que 7 comeram só a sobremesa Y, mas que sim comeram a sobremesa Y. Então, se eu pegar os três que eu já tinha aqui, né, do conjunto em comum, para 7, né, eu faço 7 aqui, 7 menos 3, né, vai me resultar em 4. Então, que é o que eu vou colocar aqui, ó. Então, aqui eu tenho 4 pessoas que comeram aqui a Y, né, mais os 3 aqui dá 7, né, totalizando o total aqui do que ele falou no enunciado. Aí ele falou que sabe-se que tinham 10 pessoas presentes, então eu vou fazer um quadrado aqui externo aqui, eu vou colocar o 10 aqui fora, que é o horizonte total, o número total de pessoas, tá, que foram entrevistadas. Aí ele pede aqui quantos não comeram nenhuma das duas. Então é simples, eu vou pegar todos os que comeram as sobremesas que estão aqui no meio, que são esse número de pessoas aqui, que é 4, né? Mais 3 mais 2, então 4 mais 3 mais 2. E vou diminuir, né, do total de pessoas que foram entrevistadas. Então 10 menos isso aqui dá 7, 8, 9, 10 menos 9 dá 1. Significa que uma pessoa não está em nenhum desses dois conjuntos aqui do x e do y, ou seja, não comeu nenhuma sobremesa. Então essa é a resposta do exercício.